é, essa missão, né, super importante que está cada vez mais em voga, né, da gestão baseada em evidências ou ciência, né? A professora Cynthia Johnson me incumbiu e eu abracei, felizmente, porque é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu já dou aula há um tempo, que eu tenho experiência. Então, a gestão baseada em ciência, né? Ou também o gerenciamento baseado em evidências, que é um sinônimo, ou mesmo gestão baseada em evidências. Então, gestão baseada em evidências e gestão baseada em ciência, né? Estamos falando do mesmo assunto, tá? Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Thais Lopes e vou ministrar essa aula agora para vocês. Então, essa aula ela vai ser estruturada, né? Vou começar falando dos fundamentos, da introdução, né? De toda a definição da ciência, né? Do gerenciamento baseado em evidências, o objetivo, né? O escopo para que ele serve, os benefícios, tanto os benefícios do ponto de vista gerencial, né? Para o gestor, para o profissional e, acima de tudo, para o paciente, para o nosso paciente, as etapas que compõem todo esse processo, né? E vou falar um pouquinho dos protocolos, a importância de seguir um protocolo, quando a gente tem que atualizar esse protocolo, né, de atendimento dos nossos pacientes. A professora Laura falou tão sabiamente, né, na aula de terça-feira sobre isso, a importância, né, que toda a equipe tem que trabalhar por um objetivo, né, e nós temos que estabelecer protocolos para evitar questionamentos, por exemplo, né? Bom, então a gestão baseada em ciência, ela nada mais é do que abordar uma abordagem, né, que toma decisões de gestores, decisões gerenciais com base na combinação, né, do pensamento crítico e das evidências científicas disponíveis. Então é claro que a gente não vai ler um artigo e acatar aquele artigo na íntegra, não. A gente vai ver se cabe para o nosso paciente, para aquela determinada condição, afecção do nosso paciente, para aplicar na nossa realidade e tem a realidade local também, né? A gente, infelizmente, estamos num país heterogêneo e a gente tem diferenças, né? É, dos grandes centros, com as regiões mais de interior e mesmo a rede privada e a rede pública, né? O SUS. Então, nós temos disparidades no nosso sistema de saúde. Então, nem sempre a gente consegue aplicar a evidência científica na realidade daquele local. Nós vamos ver isso mais para frente também. Então, o que a gente leva, né, em conta, o que a gente toma em mãos, né, as pesquisas científicas, que são, né, as mais assertivas, as mais aceitas e acatadas nesse contexto, informações internas da própria instituição, seja do hospital, seja da clínica que você está trabalhando. Então, vamos analisar as estatísticas, os desfechos dos pacientes, por exemplo, com aquela determinada afecção, né? Então eu quero ver um melhor tratamento para o meu paciente com hipertensão pulmonar, ou meu paciente com entorse de tornozelo. Gente, desculpa, eu acabo puxando sardinha, né, para minha brasa, porque eu sou da área, né, de respiratória, mas acho que deve ter gente de outras áreas também, tá? Então, vou tentar ser mais abrangente nos meus exemplos, tá? E a experiência profissional. A experiência profissional, ela é importante? É, mas ela não deve ser o principal. A gente vai ver no topo da pirâmide científica que os estudos científicos, né, eles têm mais valor, eles têm mais validade quando a gente tem que tomar uma decisão, né, de acatar ou rejeitar uma determinada intervenção, né? Então, em suma, né, em resumo, né, a gestão baseada em ciência, ela alinha a prática gerencial, né, do gestor da unidade, do coordenador da unidade, ou mesmo da instituição, que a gente às vezes precisa da alta gerência para a gente implementar um determinado tratamento, né, porque ainda mais se isso implicar em custos, e a gente vai alinhar isso ao conhecimento científico atual. A gente sabe, né, que os planos de saúde para remunerar, eles levam o conhecimento científico, né, de ponta. Então, assim, se você faz uma prática que não é reconhecida, você vai receber muitas glosas dos convênios, por exemplo, né? O convênio não vai querer pagar um procedimento
que não é científico, né? Então a gente vai ver que cada vez mais em tudo praticamente, né? Rol da ANS, todos os convênios, as operadoras, todas levam, né, a ciência, a prática baseada em evidências, a ciência levam a rigor isso, né, na hora de considerar, né, ou quando um paciente, por exemplo, entra com uma liminar no convênio, eu quero um tratamento com base científica. É muito fácil, né, ele ganhar esse processo e o convênio ter que pagar para ele. Agora, se não, se é um procedimento que não tem comprovação científica, dificilmente o paciente vai vencer, né, uma ação judicial para que o convênio pague, por exemplo, né, um tratamento de alguma doença. Bom, o objetivo da gestão baseada em ciência ou evidências é avaliar de forma crítica a validade, a aplicabilidade para tomar as decisões, né, fundamentadas em literatura científica, né? Especialmente para a área da saúde, né? Onde começou e depois foi extrapolando para outras áreas, né? Hoje a gente vê também gestão de pessoas, né? A parte de RH, gestão de pessoas é, com base em evidência científica, mas, né, especialmente para a área da saúde, ela é importante porque ela vai possibilitar a utilização eficiente dos recursos, né, físicos, materiais, financeiros e até recursos humanos, né, e além, né, acima de tudo, o mais importante é a proteção do paciente a riscos, né, então aquela prática segura, né, visa a segurança do paciente em primeiro lugar. E toda vez que a gente estiver fazendo uma conduta com base científica, nós estaremos respaldados, seja qual for o desfecho do paciente, né? Isso eu vou abordar mais para frente também. Bom, então, quais são os benefícios, né, do gerenciamento baseado em evidências? Então, o primeiro é a tomada de decisão informada, né? Vou falar sobre cada um deles. A eficiência e a eficácia, a melhoria contínua, né, do serviço, do tratamento que a gente provê para o nosso paciente, credibilidade e transparência, né, da instituição, ou se você está na sua clínica, a sua credibilidade profissional e a redução dos riscos, né, que eu já falei. Bom, então, a tomada de decisão informada. As decisões que são embasadas nesses dados concretos, elas são mais assertivas, né? Por quê? Elas vão reduzir a probabilidade de erros, vai aumentar a eficácia da escolha, né, dos gestores, e ela vai elevar uma eficiência operacional, né, e vai elevar também a confiança no ambiente da organização, do hospital que você trabalha, por exemplo, né? Então, por que que um hospital, vou, vou, vou dar um hospital, o exemplo de um hospital aqui em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, por que que ele passa uma alta confiança? Por quê? Porque ele segue protocolos, e esses protocolos são embasados na prática baseada em evidências, né? Que é a evidência mais recente, né? A evidência mais atual sobre um tratamento, uma avaliação, um procedimento naquele determinado paciente com uma determinada condição, afecção, né? Bom, o outro benefício, a eficiência e a eficácia. Então, para as organizações, ela é importante, principalmente, né, no ambiente competitivo, né, no ambiente privado, né, de saúde, né? Então, ela é super importante, porque ela vai otimizar os recursos da organização, né? Então, ela vai procurar gastar menos e prover mais para o paciente, mais benefício gastando o, o, o mínimo, né? Então, esse, na verdade, é o conceito, né, de eficiência que a gente vê lá nos pilares da qualidade, da gestão em saúde. A redução dos desperdícios, né? A professora Laura também falou disso. Vou prover um tratamento só, né, para prover e principalmente, né, nos pacientes crônicos que a gente que foi discutido na aula de terça-feira, que a professora Cinti também falou super, né, super bem disso.
e, além do que, alcance de melhores resultados, né? Então, na verdade, é a definição de eficiência e eficácia que a gente vê nos pilares da qualidade na gestão hospitalar. A melhoria contínua, né? Que é a análise constante das evidências científicas. Então, ela vai permitir ajustes graduais, né, nos protocolos, na prática assistencial, vai ajudar no refinamento dessa prática clínica, principalmente, né, se não está tendo um desfecho favorável, um resultado favorável para o paciente, assim também como, né, em toda a prática organizacional, não está dando certo essa forma de comunicação, essa passagem de plantão, então vamos rever isso, né? Então ela vai promover essa melhoria, esse ajuste, né, gradual. Então essa melhoria contínua, né, e também vai predispor as pessoas à adaptação mais fácil às mudanças, porque o ser humano, né, isso é comprovado já, o ser humano ele é resistente às mudanças, né? Então, isso ajuda no desenvolvimento, né, como um todo, tanto profissional como da própria organização. A credibilidade e a transparência, então a gestão baseada em evidências ela vai prover, né, um aumento da credibilidade da organização, né, perante os stakeholders, né, os principais interessados, seja os pacientes, os colaboradores, né, que são os funcionários, as operadoras, né, que vão querer ter convênio com aquele hospital e não vão glosar os atendimentos que elas consideram inadequados, né? E assim como os investidores também, os acionistas, né? Em relação à redução dos riscos, né? A decisão baseada em evidências, ela minimiza os riscos, dá mais segurança para o paciente, sobretudo, principalmente segurança para o paciente, mas dá uma segurança para o profissional que ele sabe que aquilo que ele está fazendo está no princípio de beneficência e não maleficência. Ele está respaldado na, é, na ciência para poder fazer sua intervenção de forma segura. A instituição também fica, né, assegurada, né, que não vai ter a iatrogenia, os erros, né, inerentes, né, os erros profissionais em relação ao paciente. Então, o que a instituição prima, na verdade, é evitar a judicialização, né? Que ela seja, claro, ela quer o bem do paciente, mas ela também quer evitar a judicialização, né? Que algum erro profissional acarrete em prejuízo financeiro, né? Para a instituição. E nesse contexto, alguém já ouviu falar, vou lançar uma pergunta também, alguém já ouviu falar de Natjus? Então, o NatJus, o que eles são? Eles são núcleos especializados de peritos. Então, por exemplo, se acontece um paciente, infelizmente, né, acontece, ainda mais, né, no contexto de uma UTI, principalmente no contexto de uma UTI ou numa emergência, o paciente, ele acaba, né, tendo um desfecho de óbito, né? E daí a família vai lá e processa o hospital. Foi erro médico, foi erro da fisioterapeuta, erro do enfermeiro, foi é, negligência do hospital que demorou. Então, o juiz não tem competência técnica para decidir. Então, ele vai apelar para peritos, pessoas que tenham é, competência de fazer uma análise pericial, né? Então, nesse contexto do Natjus, né, o que é o Natjus? É um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário. Então, a USP, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um núcleo de Natjus. Então, acontece alguma coisa, o tribunal, né, um erro médico, né, uma suspeita de erro médico, ou um processo, né, de uma família, o juiz não sabe, né, dizer se aquilo foi realmente uma imperícia, se foi, né, ou se realmente o paciente ia evoluir, né, é, mesmo que a gente proveja o melhor tratamento, né, infelizmente as pessoas, né, têm o seu ciclo ali e vão a óbito, né, então o juiz vai terceirizar para esse núcleo, né, vai solicitar a perícia, né, e esse núcleo vai fornecer
notas técnicas, né, e respostas também com fundamentos científicos às varas, né, e câmaras do tribunal. Então, e todo esse material vai auxiliar na análise de pedido que vai envolver procedimento médico, fornecimento de medicamento, é, uma determinada intervenção de qualquer profissional da área da saúde. Então, acontece, infelizmente, o nosso paciente, né, morreu, né? Morreu no momento que a gente estava, que estava no nosso horário. Aí a família, foi aquele fisioterapeuta lá. E o que o Natijus vai levar em conta para analisar? Ele vai ver, ele vai fazer uma análise de prontuário, ele pode entrevistar o profissional citado e para ver o que ele administrou, as técnicas que ele administrou, o procedimento. Se o tribunal, se o Natijus chegar à conclusão que a sua conduta foi integralmente baseada em ciência, baseada em evidências, a prática baseada em evidências, você vai ser inocentado, né? O Natius vai dar um parecer favorável a você. Então, por isso que protege o profissional também, né? Protege a instituição. Não, infelizmente não foi a prática do profissional, foi realmente o paciente ia evoluir de maneira desfavorável, né? Até o desfecho do óbito. Então, a prática baseada em evidências e a gestão baseada em evidências, ela dá respaldo técnico para o profissional e para a instituição, tá? Então, depois, gente, se alguma coisa não tiver ficado clara, aí a gente pode, no bate-papo, a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Bom, as etapas, então. Então, a primeira etapa é a revisão da literatura, né, em que a gestão, os gestores, né, ou a equipe, né, ele pode determinar uma equipe de pessoas da assistência e os gestores vão fazer toda a revisão da literatura sobre aquele determinado assunto, vamos ver o que tem, vamos analisar esses artigos, vamos ver, né, se eles estão bem delineados, vamos ver como, né, porque é aquilo que eu falei, não é qualquer artigo, né, que pode ser implementado, né, tem muito artigo com erro metodológico grave, né. O segundo passo, né, é a análise de dados internos, então a instituição vai ver como que como é a sua demografia, né, dos pacientes que a instituição tem, que recebe, o perfil desses pacientes, né, que pode mudar de uma região para outra, a gente sabe que tem diferença, não é à toa que os instrumentos precisam ser validados, né, a gente faz adaptação transcultural dos instrumentos de avaliação, por exemplo, né? Então, ela analisa os dados internos, os desfechos do paciente com uma determinada técnica ou outra técnica, como que eles respondem melhor. A, a preferência do paciente também tem que ser levada em consideração. Então, por exemplo, às vezes a técnica A tem o mesmo resultado clínico da técnica B, só que o paciente prefere a técnica A porque ela é mais tolerável, ela é mais indolor, né? Então, tudo isso é levado em consideração na análise dos dados internos. Depois ele procede com a tomada de decisão, uma tomada de decisão que tem a robustez, né, da ciência por trás, e o monitoramento contínuo para permitir ajustes, refinamentos, né, que necessitam ser feitos, alteração do protocolo, não, olha, piorou o desfecho, a técnica A, que era aplicada anteriormente, ela encurtava em 3 dias o tempo de internação, e essa técnica não, o paciente tinha que ficar internado mais 3 dias por conta disso, daquilo, né? Eu lembro que na minha época do doutorado, um exame que a gente fazia, ele aumentava o tempo de internação, então, assim, e era o padrão ouro, né? Então, só por causa disso já era um descrédito, né, pro exame. Bom, então, o primeiro passo, que é a revisão de literatura, né? A equipe vai revisar, né, todos os estudos científicos, são, por exemplo, sobre uma determinada avaliação ou sobre intervenções, vai analisar a eficácia, os efeitos colaterais, né, ou os efeitos adversos e os custos associados, né? Então, a alta gerência, a alta gestão do hospital, ela leva esse terceiro aspecto em consideração, né?
Porque um hospital privado, principalmente, ele quer, né? Ele precisa, né? Ter a sua lucratividade, né? Então, aqui são as bases de dados indexadas, né? Que mais utilizadas na área da saúde, Cielo, né? O Medline pelo PubMed, o Pedro, que é a específica da fisioterapia, então são essas bases de dados que a gente utiliza. Aqui está a pirâmide, né, científica que eu falei para vocês, então o topo da pirâmide sempre vai estar a revisão sistemática, né, que é o compilado de vários estudos, de vários ensaios clínicos controlados randomizados, e a meta-análise, que nada mais é do que uma revisão sistemática adicionada à análise estatística, né? Então, vai ver a correlação entre todos os estudos que foram incluídos na revisão sistemática. Então, esses do topo da pirâmide, né? Esses estudos do topo da pirâmide são os preferenciais que a gente tem que levar em conta, tem que lançar mão para implementar uma determinada prática, um determinado tratamento, procedimento para a elaboração do nosso protocolo assistencial. Depois, né, o ensaio clínico controlado randomizado, ele tem um pouco menos de força, né? Por quê? Porque ele é um estudo só, enquanto que a revisão sistemática meta-análise é o compilado de vários ensaios clínicos, né? E depois o estudo de coorte, né? O prospectivo, depois o retrospectivo, porque o retrospectivo sempre tem o componente retrospectivo, ele pode dar um viés, né? E por último, o que a gente vê aí é a opinião de especialistas, né? Pode ser uma sumidade, mas um estudo sempre vai, né? Um estudo bem feito, bem delineado, sempre vai valer mais, né? E não é porque também é um estudo clínico controlado randomizado que ele vai ser, né? Perfeito. Não existe trabalho perfeito, mas a gente tem que avaliar pelo grau de evidência, né? E pelo nível de evidência e pelo grau de recomendação. Então, a gente leva essa pirâmide em conta para fazer os protocolos de pesquisa, quando a gente vai realizar, seja uma pesquisa dentro do nosso hospital, ou seja no contexto da academia, para um mestrado, para um doutorado. Quando a gente vai escrever artigos de revisão, a gente leva em consideração, né? Para trabalhos em geral que a gente, né, necessite fazer, trabalho de conclusão de curso, dissertação, de mestrado ou tese de doutorado, e os protocolos assistenciais. Então, a mesma pirâmide funciona para todos esses tipos de redação científica. Então, quando a gente seleciona um estudo, né, como eu falei, não é porque é um estudo controlado, randomizado, que ele é um estudo perfeito. A gente vai classificá-lo nos níveis de evidência. Então, nós temos o Oxford, que é aquele método antigo, mais antigo, tradicional, que a gente utilizava, que vai numerar com 1, 2, 3, 4 e 5. E o GRADE, que é o mais recomendado hoje, né? Que é recomendado pela OMS, pelo CDC, pelo Cochrane. Então, que ele vai graduar, né, o nível de evidência como alto, moderado, baixo, muito baixo, né? Por quê? Porque ele leva mais em consideração a influência, né, da qualidade dos dados. Ele explora mais, então hoje ele tem sido mais aceito, ele tem sido considerado como sendo mais sensível, né? E o que é esse nível de evidência, né? O nível de evidência ele tem a ver com o delineamento do estudo, né? Para a gente avaliar a qualidade desse estudo, se ele está bem feito, se ele está bem delineado, tá? E o outro fator é o grau de recomendação, né, do estudo, se a gente recomenda ou não, ou rejeita esse estudo, que o grau de recomendação nada mais é que a força da recomendação de acatar ou rejeitar uma determinada técnica, procedimento. Então, mesma coisa, nós temos a graduação do Oxford, né, que o grau de recomendação a gente, né, gradua pelo A, B, C, D, e daí a gente associa com o nível de evidência e fica um A, um B, né, de acordo com a recomendação. E o grade, o grau de recomendação ele coloca como fraco ou forte, né? Então, fraco rejeita, ou forte, vamos adotar esta intervenção, por exemplo, tá? Então, são as duas formas da gente classificar os nossos estudos, né, para
adotar a determinada prática. Bom, análise dos dados internos, né? Eu já dei uma pincelada, então a própria instituição, o hospital vai fazer essa coleta dos dados, vai analisar, vai fazer estatística, né? Hoje a gente tem muito big data, né? Dos hospitais que conseguem comparar, né, com populações. E então essa análise dos dados vai ver o desfecho dos pacientes com uma determinada condição. Então, melhorou, piorou, né? Se manteve no mesmo, mas está gastando mais, então vamos voltar para o anterior, né? E vai comparar esses resultados, né? Vai ver a eficácia, vai ver os eventos adversos, as readmissões hospitalares, o aumento do tempo de internação. São vários indicadores, né, que os gestores vão analisar para fazer a gestão baseada em evidências. Bom, a tomada de decisão, então, né, para fazer a escolha da intervenção mais eficaz e segura, a gente deve considerar as preferências dos pacientes, os valores, né? Então, a gente tem determinadas religiões, por exemplo, né, que não aceitam a transfusão de sangue, e eu, particularmente, já tive um paciente na Unicamp que o pastor veio em mãos me entregar a eritropoetina, porque, né, não queria fazer a transfusão. A transfusão de sangue é melhor que a eritropoetina? É melhor, né? Desde que, né, os bancos de sangue tenham condições adequadas, mas a gente, cientificamente é melhor, mas a gente tem que levar em consideração os valores, né? Então, os valores religiosos, os valores individuais, né, do paciente, da família, e isso também é uma prerrogativa, né, atual do Ministério da Saúde, que é o cuidado centrado no paciente, que a gente tem também que levar muito em consideração, o protagonismo do paciente dos seus familiares, tá? E também as possibilidades do paciente. É claro que a cirurgia robótica é é, muito mais assertiva, né? Porque é milimetricamente ali tudo. Só que ela custa, uma cirurgia que custa, por exemplo, 10 mil reais, uma cirurgia robótica ela vai custar 60, 70 mil reais, né? Então, nós precisamos ver as possibilidades dos pacientes também. Então, eu já trabalhei em hospital, por exemplo, que o paciente não tinha condição de adquirir um Respiron, era no SUS, né? Então, falei de coisa grande, mas falei de coisas pequenas também, né? Flutter, o shaker, né? O Flutter, por exemplo, é muito mais caro, né, que o shaker, então nós temos que levar tudo isso em consideração, tá? Também a adesão, né, ao tratamento. Então, assim, se o paciente não gostar, ele não vai aderir. Então, assim, ele não vai aderir aquele tratamento e nós não vamos ter os resultados esperados, né? Então, tudo isso entra na tomada de decisão, né? Então, foi horrível, o paciente não gostou, vamos voltar então para o procedimento anterior, né? Que pelo menos a gente tinha adesão do paciente, a gente tinha um resultado, melhores resultados. Além do que, né? Nós precisamos também avaliar os recursos disponíveis na realidade do local, né? Então, a gente difere. Também já trabalhei em hospital que faltou, em épocas críticas, né? Faltou luva luva de procedimento para a gente fazer uma simples aspiração, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, a prática baseada em evidências, né? Qual que é a melhor prática baseada em evidências, né? Eu vou conseguir aplicar em diferentes, né, segmentos. Então, como que a gente fala? É a melhor evidência científica possível e disponível naquele contexto específico, né? Então, infelizmente, nós temos muitas disparidades. O monitoramento contínuo também, que é uma etapa para refinamento, né? Então, a gente vai monitorizar o desfecho dos pacientes, né? Então, os indicadores ali de melhora, piora, estubação, né? Puxando para os nossos exemplos, diminuição do tempo de internação. Então, teve um estudo de uma técnica bem simples que a gente usa bastante, que é o PIP selo d'água. É um estudo
sueco, que ele comprovou que fazer o selo d'água num regime, né, de manhã, de tarde e de noite do paciente diminuía em 3 dias o tempo de internação em pacientes com pneumonia, né? Então, assim, foi algo muito assertivo, né? E provou, mostrou o nosso valor, o valor da fisioterapia, né? Porque o que acontece com a gente? Nós não temos estudos, nós precisamos de estudos, né? Até para. Porque para muito hospital, fisioterapia é um gasto, né? Então, assim, a gente precisa, nós precisamos nos provar, mostrar que a eficácia das nossas intervenções, o benefício para os nossos pacientes e que isso vai reverter, né, em diminuição de custos, né, em desocupação de leito, né? Então, na fisioterapia nós temos uma carência de trabalhos nesse sentido, né? Precisamos nos vender melhor, né, gente? Se é que podemos falar assim. Mas a monitorização, então, do desfecho dos pacientes é super importante, né? Para ver se como aquele novo tratamento ou aquele tratamento antigo, né, é, está se desempenhando no nosso paciente, né? Então, a partir daí a gente consegue fazer o ajuste do protocolo, né, com base em novas evidências que vão surgindo, né? A gente tem sempre que ficar, a gente tem que estudar sempre, né? Então, o, o código de ética do fisioterapeuta, né, no artigo 8 das responsabilidades fundamentais, ele fala, né, que a gente tem que prover, a gente tem que ter atualização constante e prover o tratamento científico para o nosso paciente mais atualizado. Então, a gente nunca para de estudar, né? A gente profissional, a gente como profissional da linha de frente ou como um gestor de unidade, tá? E a gente avalia, né, todas as mudanças nas condições, na afecção do paciente, né? A gente tem os exames seriados, então, vamos fazer uma prova de função pulmonar, né, para ver se houve melhora, por exemplo, tá? Então, diante disso, né, o que a professora Laura falou na terça-feira, né, que a equipe tem que trabalhar em conjunto. Nós precisamos implementar protocolos institucionais, seguir as diretrizes, né? Até quem já não ouviu muito questionamento, mas o fisioterapeuta da manhã, né? Foi até esse exemplo que ela usou na aula dela. Ele aplicava tal técnica. E o fisioterapeuta da tarde, outra, e você está aplicando outra, né? Então, assim, esses questionamentos nós devemos evitar. Por quê, principalmente? Porque a variabilidade das condutas, elas levam a essa variabilidade induz ao erro e o erro induz ao óbito. Então está comprovado, isso é comprovado cientificamente, né? Então, serviços que não têm padronização, não têm um protocolo, a taxa de mortalidade é maior, porque o protocolo ele está associado à segurança do paciente, segurança das intervenções, né? E essa proteção do paciente. Então, né? A gente tem motivos, tanto do ponto de vista gerencial, do ponto de vista institucional e do ponto de vista profissional para implementar e seguir os protocolos, né? Então, do ponto de vista gerencial, né? É a segurança da sua unidade, que os pacientes vão evoluir bem, né? Qual o benefício para o fisioterapeuta, né? Que o fisioterapeuta vai ter ele vai estar seguro, né? Ele vai prover o melhor tratamento para aquele paciente, ele vai ter a segurança no trabalho dele, que ele vai prover o melhor tratamento para o paciente dele, e se infelizmente o paciente, né, evoluir de forma desfavorável, ele vai estar seguro que não foi por um ato dele, sim porque era a evolução do curso da doença, tá? E os benefícios, né, para os pacientes é uma maior segurança, uma intervenção, né, com base científica comprovada, né? E os impactos, então, para os serviços de saúde, né, que tem os impactos financeiros, né, o impacto da proteção da judicialização, além do que uma maior rotatividade dos leitos, né? Então, isso gera um lucro, né, para os hospitais.
Então, o intuito, né, dos protocolos é reduzir essa variabilidade das propostas terapêuticas, né, nas práticas assistenciais, que essas variabilidades, né, levam ao erro e induzem ao óbito, né? As práticas, né, de benefícios comprovados pelo maior nível de evidência, né, que a gente vai adotar, né, a prática com maior nível de evidência e também levar em consideração o grau de recomendação. Já as opções com resultados frágeis e limitados, né, que tem um potencial de risco para o paciente, a gente deve descartar, a gente não vai, né, adotar, né? E é para isso que a gente faz estudo, é para isso que a gente faz a ciência, né? E precisamos fazer mais para né? Por que nós fomos tão valorizados, né? Quem trabalhava em terapia intensiva durante a pandemia, porque nós cuidamos da ventilação mecânica, que era o tratamento ali dos pacientes que estavam né, em quadro agudo. Então, o profissional, o fisioterapeuta valia ouro durante a pandemia. Então, aqui em São Paulo, os hospitais chegaram a triplicar o salário, né? Só que depois da pandemia, tudo voltou ao mesmo patamar. Então, por isso que nós precisamos, estou aqui falando, sendo até prolixa, gente, precisamos fazer estudo para provar, né, o nosso valor, tá? E as evidências para prática baseada em evidências são as pesquisas, né, científicas consistentes, né, com evidência, recomendando o uso de um tratamento, e a gente vai utilizar lá revisão sistemática, meta-análise, depois o ensaio clínico controlado randomizado sozinho. Vamos analisar, né, os benefícios clínicos, né, o desfecho do paciente, né, para adoção desse protocolo, para ver se a gente vai manter, se a gente vai atualizar, se vamos fazer refinamentos, né? E os benefícios clínicos, né, e até para a instituição, né? Então, o que a gente encontra como resposta? Ah, teve uma redução de 3 dias do uso da medicação tal, ou reduziu 3 dias o tempo de internação. Isso é ótimo para o paciente, é ótimo para o paciente, mas também é ótimo para a instituição, né? Disponibilização de mais leito, que é tudo, né, que uma instituição privada, né, preconiza, né, melhor aproveitamento desse custo-efetividade que nós já falamos, a redução do uso de equipamentos, dispositivos, né, medicamentos, né, e redução, consequentemente, dos custos hospitalares. Isso também, consequentemente, leva a uma menor sobrecarga do sistema de saúde, seja, né, público ou privado. Isso por si só, né, já é um ótimo motivo, né, para a adoção, né, do protocolo. Uma maior confiança e segurança na terapêutica, segurança para o profissional, para o paciente, para a instituição, né? Redução dos eventos adversos para o paciente, diminuição da taxa de mortalidade, um aumento, né, da taxa de sobrevivência desses pacientes e, principalmente, a melhora da qualidade de vida do paciente. Então, quais são algumas barreiras que o profissional, né, o gestor, eles encontram para adoção desses protocolos, né? Então, é aquilo que eu falei, o ser humano ele é resistente à mudança, né? Tanto os homens quanto as organizações que são feitas por homens, né? Então, o profissional ele tende, né, a manter os hábitos que ele aprendeu na formação, na faculdade ou na residência, na formação e na prática, ele quer manter. Então, ele é resistente a essa mudança e por isso que a gente precisa adotar essa gestão baseada em evidências para que eles se adaptem melhor a essas mudanças, né? Outro fator também é a carência do networking profissional. Hoje está tudo reduzido, né, às redes sociais, então isso carece, né, falta debate, troca de informação, né, entre os profissionais. Também a gente hoje há uma deficiência na formação, né, para que haja debate interdisciplinar ou multiprofissional, né, para até para você conhecer o trabalho do outro, saber olhares diferentes, novos saberes na saúde. A gente está vendo mudanças, né, nas grades curriculares nacionais dos profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa dessa abordagem mais multiprofissional, né, para
para que isso, né, consiga ser implementado, tá? É fundamental também, né, que, mas tá, fizemos um protocolo novo, e agora, né? Como é que a gente vai implementar? A equipe precisa ser treinada, né? Precisa ver o treinamento da equipe para que ela consiga tirar do papel, para que ela consiga, de fato, concretizar, né? Tornar aquilo tudo palpável na prática, tá? Então, o treinamento da equipe, né, para ter uma padronização da aplicação, né, das técnicas que estão neste protocolo, da abordagem que está nesse protocolo, e para ter uma melhor qualidade do cuidado. Então, o primeiro ponto, né, é a conscientização e a educação. Então, o gestor ele tem que explicar a importância, né, dos protocolos e como eles beneficiam o paciente, né, a realização dos treinamentos, ela deve ser formal e informal, né, para toda a equipe. Então, quantas vezes for necessário. Então, tem que, né, e tem que formar esse profissional, tem que, né, instruí-lo, né, toda vez que ele necessitar, tiver alguma dúvida para implementar um novo protocolo. Documentação clara, gente, isso é super importante. Então, a, a unidade, né, o serviço tem que ter o protocolo impresso para consultas, né, para eventuais. A gente está na era paperless, mas é importante ter esse protocolo fácil e rápido, né, para quem quiser e precisar acessar, né? Outra coisa também em relação à documentação clara, né? O gestor ele tem que sinalizar os pontos críticos, né? Os pontos de atenção, né? Que de uma determinada nova abordagem está sendo implementada, e assim como as etapas específicas. Olha, vai começar assim, depois é assim, né? O terceiro passo, né? Simulações e role-playing, né? Que também faz parte, né, do treinamento da equipe. Então, o gestor ele tem que prover, né? Ele tem que realizar simulações práticas, né, com cenários reais para ficar, porque não vai poder treinar no paciente, né? Então, a gerência, a gestão tem que prover isso, né? Toda vez que for implementar um protocolo novo. Sempre também tem que pedir, né, outra situação, né? É pedir para os membros da equipe sempre para atuar seguindo o protocolo e ver como e analisa o desempenho e faz os ajustes que forem necessários ali, tá? O feedback contínuo, né? Então, fornecer sempre um feedback construtivo, né, para o profissional. Olha, você está indo bem, olha, não foi tão bem, mas olha, vamos treinar de novo, né? Lê isso aqui, vamos, né? Vamos fazer uma outra simulação e sempre, né? Isso para estimular, né? A pessoa para ela seguir no caminho ou até para melhorar, tá? Então, avaliar o desempenho regularmente dessa equipe e fornecer esse feedback construtivo, né? E sempre sugerindo melhorias também. Atualização regular, né, do protocolo. Então, sempre que sai um estudo confiável, e a gente não pode seguir esses modismos, né, que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, é bem diferente, né? Então, aparece uma pessoa lá com 300 mil seguidores, não. Então, esses modismos não combinam com a gestão baseada em evidências, tá? Então, de novo, nós temos que aplicar os estudos da pirâmide científica, tá? Os ensaios clínicos controlados randomizados, né? E antes deles, a meta-análise e a revisão sistemática, tá? Então, sempre manter o protocolo atualizado, né? Com base nas novas referências bibliográficas científicas que vão surgindo, né? E sempre que tiver qualquer alteração no protocolo, a equipe tem que ser avisada, né? Formalmente avisada e documentar isso, né? Por meio de ata, né? Para que isso esteja sempre, né, documentado para respaldo, né, do gestor, tá?
O sexto passo, né? Incentivos e reconhecimentos, né? Então, sempre reconhecer e recompensar, né? Aquele profissional que faz adesão ao protocolo, né? Isso é um meio de você motivar a sua equipe, né? De seguir os protocolos, de seguir as diretrizes. E a gente tem sempre que incentivar e reconhecer. Por quê? Porque aquele profissional bom que não é reconhecido e que não recebe incentivo, ele vai deixar o seu serviço e ele vai procurar outro lugar, né? Então, na verdade, esse é um dos maiores motivos, né? A falta de incentivo, a falta de reconhecimento é um dos maiores motivos que a pessoa, né, troca de trabalho, né? E depois que você tem uma pessoa boa, que está treinada, né, que segue o protocolo, que faz tudo direitinho, vai ficar muito mais caro você perder essa, esse profissional e contratar outro e fazer todo o processo. Então, assim, é melhor incentivar. Olha, fulano, você foi exemplar, então você vai. A gente vai te incentivar com esse, vai te reconhecer, você vai participar desse congresso, né? Ou você vai receber folga no dia do seu aniversário, não vai participar do sorteio do plantão no Natal, né? Então, são brincadeiras, gente, mas né, só para ilustrar, tá? Bom, e a atualização do protocolo? Quando devemos atualizar o protocolo, né? Então, sempre que houver atualização do conteúdo científico, né, a gente chama também de medicina translacional, que é tirar a ciência do papel e transportá-la para a nossa realidade, né? Então, o avanço da ciência, né? Nós temos na fisioterapia, pelo menos na fisiopediátrica, né? A gente viu bastante mudança nos últimos anos, né? Então, a gente tem que seguir o avanço da ciência para a gente não ficar para trás, não ficar obsoleto, né? E, e não perder qualidade, né? Para a concorrência, tá? Os, observar também os desfechos dos pacientes, né? Se não estiverem bons, se não estiverem de acordo, estiverem piorando, então a gente vai atualizar esse protocolo, vai, né? Seja voltar para o tratamento anterior ou buscar um outro tratamento alternativo, né? Mais atual. Também, né? A preferência e adesão ao tratamento, então, nossa, o o tratamento atual, né, mais atual, nossos pacientes não aderiram, eles odiaram. Então não adianta a gente insistir, porque aí, se não houver adesão ao tratamento, não vai ter resultado, né? Os resultados, é, o paciente não terá um bom desfecho, né? Também a realidade do local, então, né? Conseguimos o equipamento de espirometria, vamos fazer prova de função pulmonar agora. Então, vamos atualizar esse protocolo, né? Que a gente vai fazer toda vez que a gente tiver um paciente, por exemplo, com asma, então a gente vai fazer uma prova de função pulmonar antes, vamos fazer o tratamento e depois a gente faz. Então, assim, tudo isso, todas essas mudanças a gente tem que implementar no nosso protocolo. E o custo-efetividade, né? Então, essa técnica é mais barata e vai prover um melhor resultado. Então, também é um motivo de atualização do protocolo. Ou o contrário, né? Ela está gastando demais e não está trazendo o resultado esperado. Também isso acontece e nós precisamos, né, levar em consideração. Aqui eu deixei algumas referências, né, como vai ficar disponível essa aula, para que vocês possam acessar, né, quando vocês quiserem. E é isso, gente. Agradeço e me coloco à disposição.